Boa noite a todos e a todas. 20 horas, estamos iniciando a nossa live sobre a difusão do pensamento do professor Pietro Baldi no ambiente da Universidade Estadual de Feira de Santana. E aqui estamos, eu, Suzy de Almeida Vasconcelos Barboni, sou professora aposentada do Departamento de Ciências Biológicas da UFES e atualmente colaboradora na residência em saúde da família, departamento de saúde, como professora, e colaboradora no núcleo de filosofia, saúde, educação e espiritualidade. Divide aqui a bancada comigo o professor André. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos. É mais uma atividade do nosso núcleo, né? E da comemoração das atividades, né, de 50 anos da UFES. Então, a professora Suzy vai falar um pouco aí sobre a difusão do pensamento do professor Pietro Baldi na UFES, né, como é que ele chegou aqui, né, e como é que tem se difundido esse pensamento dele, né, quem é professor Baldi, né? Exatamente. Na realidade, é uma pequena homenagem que nós fazemos, muito singela, muito assim, muito mais coração, carinhosa do que qualquer outra coisa, porque a UFES, a nossa Universidade Estadual de Feira de Santana, uma instituição gigantesca, não pelo tamanho do campus, mas pela sua abrangência, pelo número de pessoas que beneficiou e que beneficia. Então, na realidade, nós fazemos aqui uma pequena oferta amorosa, carinhosa, para darmos esses parabéns ao UFES dentro do nosso possível, que, no meu caso, especificamente, entendo o pensamento do professor Pietro Baldi como de excelência. Então, nesse momento, estou aqui oferecendo o que tem de melhor dentro do meu alcance de entendimento, de pesquisa, de caminhada acadêmica, como professora que fui da instituição por 30 anos. Então, dentro dessa possibilidade de falarmos aqui a respeito da difusão do pensamento do professor Baldi na UFES, esse momento se configura para mim um momento de grande alegria, porque é um momento de celebração nossa, é um momento em que damos esses parabéns ao UFES dentro da melhor forma possível, uma vez que ela, já praticamente ali ainda recém-nascida, porque ela é fundada em 1976 e em 1980 ela já está abrigando um curso de extensão sobre o pensamento do professor Pietro Baldi. Então, nada mais justo do que agora, aos 50 anos, também façamos essa homenagem através do entendimento do pensamento do professor Pietro Baldi. Eu trouxe aqui alguns slides só para poder nortear um pouco a nossa fala. André vai passando aí, eu vou fazendo alguns comentários a respeito. Então, vamos tentar entender como se deu essa chegada e estabelecimento e expansão desse pensamento aqui no ambiente da UFES. Pode passar, André. Então, aí nós temos uma imagem muito conhecida do professor Pietro Baldi, ele que é italiano de nascimento e veio de uma família muito rica, uma família de grandes posses lá da Itália, a família Aleorio Baldi, mas ao longo de sua vida, ao longo de seu amadurecimento biológico, espiritual e emocional, ele começa a ter contato com outras dimensões da vida, que nós podemos claramente falar da questão da espiritualidade do professor Ubaldi. Notadamente, São Francisco de Assis e Jesus Cristo vão fazer parte desse amadurecimento espiritual. Então, ele chega a um certo ponto da vida, a biografia dele é muito rica, e a gente já trouxe aqui em outros momentos, em outras lives, como fizemos em alguns meses atrás, numa oportunidade maravilhosa, quando tivemos aqui a sua neta, a senhora Adelaide, e ela trouxe para nós detalhamentos da vida do seu avô. Então, Pietro Baldi, num certo grau de amadurecimento, ele renuncia às posses financeiras, materiais que ele dispunha, e foi viver com o salário de professor, que hoje nós poderíamos dizer professor do ensino fundamental.
Então, ele dava aulas de inglês e, a partir desse contato que ele vai ter com uma vida mais simples, mais humilde, longe ali das riquezas e das posses, e, ao mesmo tempo, essa vontade interior, porque o que nos move realmente é essa vontade, esse desejo, essa aproximação com Cristo e com São Francisco, cada vez mais a sua dinâmica em contato com o espiritual, e nós falamos uma dinâmica de caráter mediúnico, ele começa a ter contato com correntes de pensamento mais elevadas, que ele vai chamar de noures. E a partir daí começa o deslanchar de toda a sua obra, que está expressa em 24 livros. O pensamento do professor Ubaldi, ele chega rapidamente ao Brasil. Logo nas primeiras páginas que ele está escrevendo de A Grande Síntese, uma revista de caráter espírita, editada pela Federação Espírita Brasileira, aqui no Brasil, chamada O Reformador, começa a publicar essas páginas. E, com isso, o pensamento dele se espalha muito rapidamente aqui no Brasil, não só entre os espíritas, mas espiritualistas, simpatizantes de filosofias diversas. E, com isso, no auge ali dos anos 50, o Brasil vivendo todo aquele progresso material, todo aquele momento de início de sua industrialização, aquela visão de um Brasil progressista, os anos JK, 50 anos em 5, tudo aquilo foi um caldeirão que permitiu também a vinda de algumas personalidades ilustres para o Brasil. E é nesse momento, nesse ambiente, que Pietro Baldi é convidado para vir ao Brasil. Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. E aqui, quando ele chega, ele vai proferir palestras em praticamente todo o Brasil. Claro que foi um roteiro selecionado em função também da sua idade. Ele já tinha 65 anos, então não era muito jovem. Além do mais, temos que levar em consideração as diferenças climáticas, culturais, ambientais e as próprias características do professor Ubaldi, que sempre foi um homem muito tímido, muito recatado, de poucas palavras, e a alma brasileira sempre muito alegre, espontânea. Então, ele tinha que atender a muitos convites, então, não só de palestras, mas também o famoso cafezinho do brasileiro, cafezinho com bolo, almoços, jantares. Então, foi realmente assim uma estadia muito extenuante para ele, porém, extremamente prazerosa, extremamente feliz. Foram semanas de contato com o povo brasileiro, com a alma do povo brasileiro, o povo simples, até mesmo alguns intelectuais, mas essa turnê inicial foi que propiciou a transferência dele, ou seja, a migração definitiva dele e de sua família já no ano seguinte, isso em 1952, para o Brasil. E eles vão estabelecer residência na cidade de São Vicente, ali na região da Baixada Santista, e é de lá que ele vai continuar proferindo suas palestras, viajando pelo Brasil, escrevendo suas obras. Ele conclui toda a sua obra filosófica aqui no Brasil, que é a chamada Obra Brasileira, que ele tinha uma parte já produzida na Itália, e aqui no Brasil ele morre. Mas antes de morrer, ele vai fazer uma oferta de sua obra ao povo brasileiro, porque ele diz que ele sente que os povos da América Latina, e em especial o povo brasileiro, são os que tinham a alma mais sensível e a melhor condição de entendimento do que ele estava escrevendo. Então, ele falece em 1972, deixando, então, a cargo, digamos, nosso, povo brasileiro e povos da América Latina, mas trazemos isso com mais responsabilidade para nós, porque ele viveu em terras brasileiras e aqui morreu, e aqui estabeleceu laços profundos de amizade, essa responsabilidade de levar sua obra adiante. Então, a figura do professor Pietro Baldi, ele tem uma característica muito marcante em nossas vidas, que somos seus, digamos, seus seguidores e também leitores, estudiosos de sua obra, são os pilares nos quais estão embasados o seu pensamento filosófico, um pensamento fundamentalmente humanista, de solidariedade, de amor ao próximo, de dizer não às desigualdades, à exclusão,
e de, sobretudo, promover o ser humano, colocá-lo numa condição de dignidade para que, a partir daí, ele possa seguir para o que ele vai chamar das supremas ascensões humanas, que aí é um outro capítulo para oportunamente discorrermos aqui. Então, feita essa pequena, rapidíssima, extremamente superficial biografia do professor Ubaldi, nós vamos adiante, próximo slide, por favor. E contextualizando agora a nossa UFES, a nossa Universidade Estadual de Feira de Santana. Para quem é aqui da cidade, para quem conhece, a nossa primeira universidade pública aqui de Feira de Santana e também da região, que vai atender um público imenso. Feira de Santana atinge cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de uma população que, podemos dizer, no município, 700 mil, mas nós temos mais de 1 milhão e 300 aqui no entorno, que vivem de trocas comerciais, inclusive as questões culturais são muito desfrutadas aqui na nossa cidade, e também as questões políticas acabam influenciando, as questões ligadas à arte, ligadas ao desenvolvimento humano, e a UFES passa a ser um grande centro catalisador disso tudo. Então, ela foi criada em 24 de janeiro de 1970, inicialmente com o nome de Fundação Universidade de Feira de Santana, a FUFES, que foi onde eu estudei. Eu ainda alcancei essa denominação. Posteriormente, ela foi instalada solenemente, agora sim, dia 31 de maio de 1976. Então, na data de hoje, a UFES completa 50 anos. Estamos aqui a 31 de maio de 2026, portanto, há 50 anos. Estamos 50 anos depois desta instalação solene da universidade, não mais fundação, não mais faculdade de educação, como era antes, mas agora sim, Universidade Estadual de Feira de Santana, e sendo transformada em autarquia em dezembro de 1980. Então, nós temos aí um momento muito importante de nossa universidade, que é a sua instalação há 50 anos atrás. Então, dentro dessa caracterização de UFES e de professor Pietro Baldi, nós queremos agora chamar a atenção de vocês para esse livro que nós fizemos, que foi assim um levantamento histórico, é um livro também um tanto quanto biográfico, mas no fundo eu sempre digo para as pessoas, é um livro memorial, mas que a minha memória não consegue assambarcar todo o período estudado, uma vez que algumas coisas que são relatadas aqui eu nem era nascida, então eu tive que recorrer a recortes de jornais, a depoimentos de algumas pessoas que ainda estavam entre nós, a atas de algumas instituições, notadamente o Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje a Associação Espírita Jesus de Nazaré, que é o locus promotor do pensamento de Pietro Baldi, fora do ambiente UFES, aqui em Feira de Santana. E com o lançamento desse livro, nós fizemos um apanhado geral de toda essa trajetória de Pietro Baldi, e assim, deixando bem claro aqui para vocês e aqueles que vão pesquisar, aquelas pessoas que tenham interesse em consultar a obra, que nós não fizemos o estudo biográfico de Ubaldi. Então, nós pegamos o cenário que oportunizou a vinda dele para cá em 1951, e de 1951 até a chegada do seu pensamento na UFES, porque o professor Pietro Baldi, ele não esteve pessoalmente na UFES, mesmo porque, como ele faleceu em 72, a UFES só foi instalada em 76, então não houve tempo hábil para este contato. Mas o professor Pietro Baldi esteve na Bahia em 1951, durante aquela turnê que eu comentava ainda há pouco com vocês, aquela turnê nacional, e a sua visita limitou-se a Salvador. De Salvador ele seguiu para Fortaleza e outros estados e concluiu a sua estadia. Depois, quando ele se muda com a família, migrando aqui para o Brasil, não temos nada que comprove que ele poderia ter retornado à Bahia. Não houve, assim, nenhum evento, nenhuma notícia que eu buscasse, ou até mesmo
memórias de algumas pessoas que ainda estavam lúcidas e vivas, que pudessem indicar esse retorno, ainda que fosse para uma visita, um passeio turístico. Não encontramos nada. Parece que o circuito do professor Pietro Baldi, já no processo de migração, se restringiu ali ao eixo Rio-São Paulo, mais especificamente a São Paulo e algumas cidades do interior paulista. Então, nesse livro, que é um PDF gratuito, nós disponibilizamos o link abaixo da chamada da live de hoje. Vocês poderão acessar para identificarem toda essa trajetória de Ubaldi até sua chegada aqui na Bahia e o seu pensamento aqui em Feira de Santana. Então, seguindo, entendam que a publicação desse livro é um ato de amor, é um ato até de ternura, podemos dizer assim. Então, eu peguei essa frase, que é uma frase de Bittencourt Sampaio, e ele se expressa da seguinte forma com relação a um livro que ele escreveu, e eu achei que era muito apropriado para o que eu sinto também, não só na escrita desse livro que eu apresentei, mas também nessa live de aniversário que nós aqui do Núcleo estamos oferecendo ao UFES. Aqueles que me censurarem pela ousadia da publicação deste livro ou desta live, eu simplesmente direi: reservem para si as glórias do mundo e deixem-me fazer a minha oração pelo modo e forma que mais me apraz, tributando de público o meu óbolo de gratidão ao único Senhor da verdadeira glória. Então, se houver, por acaso, alguma censura pela live ou pela publicação do livro por parte de alguém, porque sempre existem os críticos, sempre existem aqueles e aquelas que querem ter razão, eu simplesmente respondo: fiquem com as glórias do mundo, não tem problema. A única coisa que eu quero, a única coisa que nós aqui do Núcleo queremos é oferecer ao UFES, nesses 50 anos, esta singela homenagem dessa live e ao grande público brasileiro, aos que se interessarem na pesquisa, esse livro que nós fizemos. E agradecendo a Deus, sim, a Deus, porque reconhecemos, é o Senhor da vida, nosso Pai Criador, a oportunidade de fazermos isso de todo o nosso coração. Então, esse livro e todos os achados que nós conseguimos catalogar foi fruto, assim, de uma jornada. E essa jornada não foi aleatória, ela foi amparada por um projeto de pesquisa e pelas atividades de extensão aqui do Núcleo de Filosofia, Saúde, Educação e Espiritualidade. Então, o projeto de pesquisa ele encontra-se atualmente encerrado com a publicação do livro, e foram frutos, todos esses dados que nós conseguimos levantar, como eu falei para vocês, da minha memória, de algumas pessoas que também ainda se recordavam, e também de dados que nós encontramos em documentos, em livros antigos, que estavam autografados e que nós conseguimos fazer um rastreamento. Fomos em algumas instituições do país, e também os depoentes, que foi assim muito importante, que fizemos amparados pela resolução 466, que rege a pesquisa envolvendo seres humanos, uma vez que nossa pesquisa foi toda cadastrada no CEP UFES. Então, o nosso propósito foi apresentar, isso aqui nós destacamos lá no livro, a cartografia dessa nossa andança, desse percurso da chegada, da implantação e fixação do pensamento de Pietro Baldi numa universidade pública do interior da Bahia. Então, como é que esse pensamento tão complexo, tão sofisticado, ele sai da Itália, vai para São Paulo, e de São Paulo ele chega até o interior da Bahia? Porque quando nós falamos que existiam núcleos em Salvador, digamos, né, por ser a capital, o pensamento elitista geralmente até entende, mas era capital, já tinha universidade, tinham filósofos, intelectuais que moravam lá. Mas quando nós falamos que se trata de uma cidade do interior, já aparece o espanto, a expressão de espanto. Como assim, Feira de Santana? Principalmente porque Feira de Santana só vai ter um surto desenvolvimentista mesmo, ali inicia nos anos 70, mas a partir mesmo dos anos 90. Então, até então, ainda era uma cidade agropecuária, uma cidade do interior, uma cidade de analfabetos e tida
pelos olhares, né, mais preconceituosos, como uma cidade ainda muito atrasada, uma cidade que tinha ainda aquele ar de roceira. Então, aqui se instala e cria profundas raízes esse pensamento. Então, agradecemos a todos aqueles heróis que trouxeram e nos deram de presente, com todo o seu trabalho, com todo o seu empenho, a vinda do pensamento do professor Pietro Baldi e a instalação aqui em Feira de Santana, via Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, gente, aqui nós trouxemos esse pequeno recorte desse boletim, que é o boletim do Núcleo Baldiano de Metafísica, que era editado pelo próprio Baldi e sua filha, lá na cidade de São Vicente, em São Paulo, quando ele, num discurso na Escola Parque, em Brasília, isso lá em 1966, ele faz a oferta simbólica da obra ao Brasil e aos povos da América Latina. É um texto bem longo, mas extremamente poético, tocante, emocionante. Então, é um discurso que ele faz, ele vai repetir em outras oportunidades essa oferta, dessa obra, não deixar dúvidas, digamos assim, que ele está realmente ofertando, e que vale a pena para aqueles que o amam possam ler. Esse jornalzinho, ele foi parte integrante do gabinete do Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião, promotor público aqui da cidade de Feira de Santana, e um dos precursores e defensores do pensamento do professor Pietro Baldi. A família Requião cedeu esse material, todo o acervo, para o Centro Espírita Jesus de Nazaré, onde estamos organizando o memorial do Centro Espírita, e de lá nós resgatamos vários dados importantíssimos para a pesquisa acadêmica sobre a trajetória do pensamento do professor Pietro Baldi e sua instalação aqui em Feira de Santana. Então, como se deu essa instalação, como se deu essa chegada? Bom, então, nós já falamos aqui rapidamente sobre a chegada de professor Pietro Baldi aqui no Brasil e na Bahia. Então, ele vem para a primeira excursão e aí passa pelo estado da Bahia. E nós tivemos algumas pessoas que não foram a esse evento lá em Salvador, quando ele esteve em 1951, porém eram leitores de seus livros, eram apaixonados, digamos assim, leitores do seu pensamento, da sua obra. E fundaram aqui em Feira de Santana um pequeno núcleo, que era o chamado Núcleo Pietro Baldi de Feira de Santana. Então, esse Núcleo Pietro Baldi, ele é iniciado com o propósito de difundir o pensamento do professor Baldi aqui em Feira de Santana. Então, já existia um pequeno núcleo também em Salvador, e lá eles tiveram a ideia de mobilizar pessoas para irem a um congresso que seria realizado em Brasília, que era o Congresso Pietro Baldi de Brasília, e isso nos anos de 1980. O núcleo havia sido fundado nesse mesmo ano. E aí vem uma caravana de Salvador aqui para a Feira de Santana para visitar o núcleo e animar as pessoas que faziam parte para irem para esse congresso lá em Brasília. Então, liderando essa caravana estava o professor doutor Dante Galeffi, filósofo, arquiteto de formação, e que é professor da Universidade Federal da Bahia, filho de Romano e de Gina Galeffi, que foram, assim, os idealizadores, verdadeiramente, de trazerem essa proposta de Feira de Santana, sediar um curso de extensão onde nós pudéssemos aprender sobre Pietro Baldi e trazer um caráter mais acadêmico. Então, aqui nessas imagens, trazendo agora para vocês, nós vemos aqui nesse primeiro quadro umas folhas que, na realidade, é uma carta de próprio punho que o professor Pietro Baldi vai escrever para o doutor Oswaldo Riquião, em resposta a algumas indagações e a uma monografia que o doutor Riquião faz e encaminha para o professor Baldi, ele lê e atesta como sendo muito bons os argumentos de doutor Riquião. A carta está escrita em português e é uma verdadeira relíquia para nós, estará disponível brevemente, tanto em PDF, no Museu Virtual, quanto no memorial nas instalações do Centro Espírita Jesus de Nazaré.
No segundo quadro, nós vemos uma sequência de 6 fotografias que narram momentos de lazer, quando o professor Ubaldi esteve aqui em 1951 para proferir as palestras de sensibilização e explanação sobre sua obra. Então, são momentos assim bem interessantes, ele visitando as praias, conversando com os pescadores, muito interessante. E estas 3 fotografias, que são o Dr. Romano Galef, sua esposa, Maria Luídia Magnavita Galef, e o seu filho, professor Dante Galef. Tanto a doutora Gina Galef quanto o doutor Romano Galef, eles eram casados, um casal assim considerado, né, um casal de aço inoxidável, pela bondade, pela delicadeza que eles dois emanavam, eram figuras extremamente humanistas, caridosas. A doutora Gina era católica fervorosa e tinha assim, uma devoção a Deus, um respeito, uma veneração, e por isso se dedicava a muitas obras de caridade. O doutor Romano Galef era espiritualista e também possuía faculdades sensitivas. Então, ele tinha muito respeito pelas questões da espiritualidade, ele tinha também amor e veneração a Deus, e conterrâneo de professor Pietro Baldi, como italiano nato que era. Ele vai conhecer o professor Pietro Baldi lá na Itália, eles vão trocar endereços, cartões, e o professor Ubaldi, juntamente com o professor Romano Galef, eles migram quase que simultaneamente para o Brasil, e aqui eles continuam mantendo contato. Inclusive, o professor Romano Galef vai estabelecer uma correspondência e aprofundar mais ainda os laços de amizade com o professor Pietro Baldi, a tal ponto que ele vai ser um dos tradutores da obra final do professor Pietro Baldi, que é o livro Cristo. Esse livro ele tem a peculiaridade que ele foi todo gravado em fitas cassete, e o Dr. Romano Galef, ele ouve essas fitas, ele vai transcrevendo, segundo relatos do Dr. Manuel Emídio da Silva, ex-cônsul do Brasil, e que está aqui agora, que estava residindo em Brasília na época, ele vai falar que a tradução do Dr. Galef é excelente. Eu tenho, inclusive, essa anotação que ele mandou para mim, escrita a próprio punho, falando da excelência da tradução de Romano Galef. Então, o envolvimento de Romano Galef, não só com a pessoa de Ubaldi, mas com o pensamento e com a sua obra. Então, esses confrades liderados por Dante, eles vêm à Feira de Santana, participam da reunião do Núcleo Pietro Baldi, que foi mediado pelo seu vice-coordenador, o senhor João Soares da Paz, já falecido, e que era conhecido em Feira de Santana pelo nome de João Astrólogo, porque ele era espiritualista e gostava muito de, entre outras coisas, de astrologia. E João Soares, ele era muito amigo da família Galef e frequentador de sua residência em Salvador. Aqui nós temos uma imagem produzida por IA, apenas ilustrativa, para relembrar a situação da reunião do Núcleo Pietro Baldi. Era um grupo formado por pessoas adultas, já alguns de meia idade, e que se reuniam quinzenalmente aos domingos e liam e debatiam alguns temas de A Grande Síntese. Então, foi numa situação similar a essa que chega a caravana de Salvador para sensibilizá-los para irem ao congresso que seria realizado em Brasília. Pode passar. Então, essa possibilidade desse congresso rendeu já nessa reunião, porque eles trouxeram a ideia do professor Galef de fazerem um curso de extensão universitária. Feira de Santana já tinha universidade já há 4 anos, e isso começa, então, a ser divulgado na imprensa. Então, o jornal Tribuna da Bahia, de setembro, já começa a divulgar o curso de extensão que seria realizado na UFES, já sinaliza a data, de 31 de outubro a 2 de novembro de 1980, e isso se expande, vai chegando essa notícia até o senhor Manuel Emídio, lá em Brasília, que era um dos tradutores, divulgadores,
e distribuidores dos livros de Ubaldi, o senhor José Amaral, em Campos dos Goitacazes, e da mesma forma também, um entusiasta do pensamento e editor dos livros. Em 28 de setembro, ocorre também uma reunião do Núcleo Pietro Baldi, isso está descrito nas atas, com a presença desses irmãos, desses confrades, desses companheiros do Núcleo Pietro Baldi, que na realidade se chamava Núcleo de Estudos Ubaldianos de Salvador. Não especifica quem são as pessoas, mas já mostra que o curso de extensão já estava formalizado. Começa, então, a distribuição dos convites, divulgação, estrutura dos certificados, acomodações para os palestrantes e finalizando com um jantar de confraternização. Então, a gente já pode ver que toda a tramitação é organizada no Núcleo Pietro Baldi, juntamente com o Núcleo de Estudos Ubaldianos de Salvador, aqui em Feira de Santana, e aí é levada a proposta para o reitor, na época, o professor José Maria Nunes Marques. Então, o curso de extensão que seria realizado em outubro e novembro para estímulos de quem quisesse participar aqui em Feira de Santana e mostrando a força da equipe que veio de Salvador para animar toda a Feira de Santana, que já tinha o seu núcleo, mas que não vislumbrava ainda a possibilidade de um curso de extensão. Esse curso de extensão, então, é aprovado pelo reitor José Maria, e a comitiva que vai compor essa organização e toda a infraestrutura, juntamente com a universidade, já é composta de companheiros daqui de Feira de Santana e os companheiros de Salvador. Então, só para citar alguns aqui de Salvador, porque os nomes deles muitas vezes não são citados, não são conhecidos. Vamos ter uma pessoa por nome Álvaro, de sobrenome ilegível no livro de atas, Edson Carneiro, conhecido como Edinho do Cisal, Dante Augusto Galef, filho do casal Galef, Maria José Carneiro Lima, Eugênia Galef e Cristina Ribeiro. E num telegrama de 27 de outubro, o Ferdinando Rosante, Daniel e Cláudio Picásio, que também eram entusiastas do pensamento de Ubaldi, lá de São Paulo, eles encaminham esse telegrama parabenizando Feira de Santana sobre a realização do curso, que inicialmente seria um curso para mobilizar pessoas, mas foi começando a ganhar um alcance maior, e a programação do curso de extensão ela vai ficando mais ampla e mais fortalecida, como nós lemos nas atas da 13ª reunião. Pode passar. Então, o curso ganha também essa força. Aqui também nós temos uma imagem produzida por inteligência artificial, apenas ilustrativa, com o curso de extensão que já tem um nome, A Pluralidade da Filosofia Monista de Pietro Baldi. Foi realizada totalmente no anfiteatro da UFES, ali no segundo módulo, de 31 de outubro a 2 de novembro de 1980, coordenado pelo professor Romano Galef, da UFBA, com total apoio do reitor da UFES, professor José Maria Nunes Marques, cujo certificado de extensão universitária ele próprio, como reitor, assina. Nesse curso de extensão, eu tive a felicidade de participar, eu era uma jovem caloura da universidade e tinha 17 anos na época, estou entre essas figurinhas aí que a inteligência artificial produziu assistindo às palestras. Foi, assim, um momento muito importante para a Feira de Santana, para o UFES e, em especial, para mim. Pode passar. Então, a partir daí, começam a intensificação também das publicações. Então, o Jornal à Tarde, em 15 de novembro, vai publicar uma pequena biografia do professor Ubaldi e vai trazer toda a programação, que é importante que a gente leia para que fique aqui na live e para aqueles que vão assistir possam identificar toda a riqueza já desse curso de extensão que foi produzido. Kleber Torres, com Vida e Obra de Ubaldi, Maurício Roscoe, com a Economia na Obra de Pietro Baldi,
Ariston Teles, Educação Integral, André Luiz Peixinho, A Técnica da Descida dos Ideais, Gina Galef, Nova Visão sobre o Cristo Cósmico na obra Ubaldiana, José Bonifácio Alexandre, Construtores da Nova Civilização, Dante Augusto Galef, Visão da Arte na Filosofia de Pietro Baldi, Regina Aquino Ferreira, Kardec, Rustem e Ubaldi, Uma Outra Síntese Possível, Ideias de Ubaldi da Teoria à Prática, Gilberto Guarino, Epistemologia e Monismo na obra de Pietro Baldi, e o próprio Romano Galef, com Função da Razão e da Intuição no método de pesquisa ubaldiano. Então, como vocês podem ver, é um evento que traz assim um caráter espiritualista bem amplo, e nós temos uma fala ali que vai fazer uma tríade, Kardec, Rustem e Ubaldi, para mostrar essa conexão entre três obras, três filósofos que trouxeram um adiantamento para o pensamento espiritualista e espírita da época. Então, o jornal Tribuna da Bahia, também na página 6, o EFES dá curso de extensão da filosofia de Ubaldi, e aí ele vem falando a respeito do que é o curso, e o jornal Feira Hoje, de 19 de outubro, também traz uma matéria sobre o curso de extensão universitária, com texto de teor semelhante ao que eu já li, do Jornal à Tarde, e a esse do Tribuna da Bahia. Então, como vocês podem ver, houve uma ampla cobertura jornalística dentro dos meios de comunicação escrita da época. Ficou difícil para a gente recuperar possíveis programas de rádio, entrevistas que tivessem sido feitas, não tivemos como, mas o nosso foco com os jornais foi bem coberto e está bem documentado a realização desse curso de extensão. Pode passar. Então, o trabalho que nós vemos aqui do Dr. Galef é uma homenagem que ele faz ao seu amigo, ao seu conterrâneo, aquele que ele tanto assim se aproximou, tinha uma amizade, um apreço gigantesco pelo seu pensamento. Ele propõe, ele coordena esse curso de extensão universitária na UFES, é o doutor Romano Galef, juntamente com a sua família, sua esposa, como está aqui na imagem, doutora Gina Galef, e o seu filho, que na época era muito jovem, tinha aproximadamente 27 anos de idade, vieram à Feira de Santana, ao UFES, e aqui deflagram este curso de extensão, que é um verdadeiro marco do pensamento de Pietro Baldi em Feira de Santana, que coloca agora o pensamento numa esfera acadêmica, numa esfera de uma filosofia, também na esfera da pesquisa, e afasta muito aquela questão de ser um pensamento puramente religioso, como alguns queriam e pensam até hoje, que é apenas um caráter, e religioso até, alguns colocam até num formato assim, piedoso, quando na realidade não é. O pensamento do professor Pietro Baldi, ele tem fundamentos filosóficos muito profundos, que ainda não foram devidamente explorados como deveria. O professor Galef, ele não para só aqui em Feira de Santana. Então, ele vai ao Congresso Pietro Baldi, ele faz uma palestra importantíssima, porque o evento acontece aqui em Feira de Santana, entre final de outubro e início de novembro, mas o congresso ainda vai ser realizado, e ele vai ao congresso, lá em Brasília, e fala a respeito do que foi feito aqui em Feira de Santana, e juntamente com a doutora Gina e com seu filho Dante, que faz, como nós registramos aqui, uma fala potente sobre o Baldi, e que traz uma alegria imensa para aqueles que eram os coordenadores em nível nacional, que é Bonifácio Alexandre e Manuel Emílio da Silva, que na época coordenavam todo o pensamento de Ubaldi em solo brasileiro. Então, com a realização desse curso de extensão, a UFES vai assumir, junto também com a Universidade de Brasília, porque lá também nós vamos encontrar promotores, difusores do pensamento de Pietro Baldi, uma posição política muito importante, que vai colocar essas duas universidades como protagonistas e também de difusoras do pensamento de professor Pietro Baldi.
Então, são espaços de pesquisa, de ensino, de extensão, e que se caracterizam agora como um novo espaço para que haja o debate e levar o pensamento de professor Pietro Baldi adiante. São duas jovens universidades, a UNB é ali dos anos 60, a UF de 1976, mas que já nascem com esse protagonismo e com esse avanço, pensando mais adiante, trazendo novas possibilidades, novos estudos para o ambiente acadêmico, como deve ser nas universidades. Então, a UFES também, aqui em termos locais, ela vai exercer um papel de articuladora entre o núcleo Pietro Baldi Feira de Santana, o trabalho do Dr. Galef, enquanto UFBA, e a comunidade acadêmica e a própria sociedade de Feira de Santana. Então, fazendo com que toda essa articulação culmine na realização do curso de extensão sobre o pensamento do professor Pietro Baldi. Isso num tempo onde a gente ainda não tinha a pró-reitoria de extensão, mas a reitoria vai fazer esse papel na pessoa do professor José Maria Nunes Marques, que reconhece ali o brilhantismo do pensamento de professor Pietro Baldi, e a partir daí começa a se delinear esse protagonismo da UFES frente ao pensamento de Ubaldi já no ambiente acadêmico. E aqui nós já vislumbramos também essa sua predestinação. A UFES, que tem na sua heráldica, nos seus símbolos principais, essa expressão, citientibus, né, aos que têm sede. Então, mostrando a identidade de nossa universidade, que já jovem, já se propunha a saciar a sede, trazendo para aqueles que buscassem os saberes a água pura. Então, é essa a missão da UFES, saciar a sede. Filosofias antigas que devotamos grande respeito, estudamos, muitas vezes já não saciam mais a sede de infinito que o ser humano alimenta. E é uma sede justa, porque vivemos em um outro tempo, em uma outra dinâmica do pensar, do existir. Então, essa sede de infinito, para ser saciada, ela requer fontes de águas boas, de águas límpidas, saudáveis, potáveis, rejuvenescedoras e que tragam também esperanças de vida eterna, não a vida eterna vislumbrada de uma forma, digamos assim, teleológica e levada a cabo sobre as questões mesmo apocalípticas, não, mas vida eterna em termos de uma plenitude de vida do ser humano, de um pertencimento e, ao mesmo tempo, de uma felicidade possível aqui nessa nossa finitude, uma vez que, com o pensamento do professor Pietro Baldi, possamos sentir o significado do ser e do existir, sem nenhum tipo de desespero, sem nenhum tipo de decepção e sem nenhum tipo de angústia, nem de mal-estar de fim de século, nem de começo de século. Então, é uma obra que traz sempre esse vislumbre da felicidade, da possibilidade de um ser humano ciente daquilo que é e da sua destinação. Então, que venham os que têm sede ao UFES e ela saciará com a sua água boa, com a sua água límpida, essa sede. Então, os anos se passam e em 2004, nesse intervalo de 24 anos, né, um silêncio sobre o pensamento de Ubaldi, e é quando nós retornamos com a realização do 9º Congresso Pietro Baldi. Então, aquele congresso que começou lá em Brasília, lá nos anos 80, ele passou a ser itinerante por algumas cidades e capitais brasileiras e chega em 2004 aqui em Feira de Santana. Então, nessa passagem, nós vamos encontrar ali entre 27 e 29 de agosto a realização desse evento,
todo um processo para se organizar. A UF já não era mais aquela universidade de 1976, inicial, nem a de 1980, já começando a dar seus primeiros passos, nem aquela universidade na qual eu me formei, de 1984, não, agora nós já temos uma outra universidade até multicultural, uma universidade internacionalizada, uma universidade com vários cursos de pós-graduação, já com mestrado, já com doutorado. Então, para a realização de um evento dessa natureza, era preciso que nós tivéssemos raízes profundas fincadas lá no ambiente acadêmico, que, infelizmente, de 1980 até 2004, não foi, de certa forma, concretizado isso lá no ambiente da universidade. Então, a organização desse evento ficou a cargo de uma instituição, que é o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Mas, o que é que foi feito? A instituição Jesus de Nazaré não se conteve em si mesma. Então, ela foi em busca do apoio da Universidade Estadual de Feira de Santana. E lá encontramos com, e nessa época eu fazia parte do grupo de apoio dessa organização, lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, nós fomos em busca desse apoio e encontramos duas pessoas fundamentais para a realização desse evento. A primeira delas foi a vice-reitora do professor Onofre Gujão Boavista da Cunha, que é a professora Évila de Oliveira Reis Santana, que nos acolheu de uma forma extremamente, não só educada, mas sensível, atenciosa, muito dedicada e interessada na realização daquele evento. Então, vocês vejam que a UF sempre se configurou como esse espaço fértil e de abertura para a realização de eventos dessa natureza. Então, ela leu a nossa proposta, ficou muito interessada, acolheu e sugeriu, né, na época, em acordos, que o evento fosse realizado no Centro de Cultura e Arte, o CUCA, porque ele se localizava mais no centro da cidade. O deslocamento para a UF sempre foi um pouco complicado, o campus universitário. Em 2004, a gente ainda não tinha assim, um fluxo muito bom de transporte coletivo, mas o CUCA seria um bom espaço, digamos, né, tinha pouco tempo que estava inaugurado, era um espaço lindo, como é até hoje, né, muito bem conservado, jardins, além de ser uma arquitetura extraordinária que toca muito os nossos corações por relembrar aquela nossa antiga Feira de Santana. E a segunda pessoa que foi fundamental foi o professor Nilo Henrique Neves dos Reis. O professor Nilo, ele era coordenador do NEF, do Núcleo de Estudos Filosóficos, do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UFES. Ele também coordenava o jornal Magazine Ideação. E ele também comprou a ideia de imediato, né? Ele percebeu, não, aqui tem uma filosofia importante, ele sempre adepto, né, de Hume, né? Mas nem por isso ele se esquivou, muito pelo contrário, ele disse, não, interessante, a gente precisa trazer isso para o ambiente acadêmico, independente se é minha filosofia, se eu tenho ou não tenho leituras, não, eu estou vendo aqui, pelo que está sendo trazido aqui por vocês, que é muito interessante. E aí, logo de imediato, ele também já começa a ter alguns contatos conosco, já nos convidando para algumas escritas. E aí nós escrevemos para o jornal, para sensibilizar, duas crônicas, 2 textos muito simples. A Amizade em um Balde, que saiu ali já em 2003, e Ciência, o ciclo que está passando em 2004. Então, o professor Nilo e a professora Évila foram, assim, fundamentais dentro do ambiente da UFES, para que isso se realizasse. E essa mediação, com toda a logística e planejamento, ficou a cargo da professora Suane de Almeida Vasconcelos, minha irmã, e que assumiu completamente toda essa parte de logística, planejamento, localização de equipamentos, infraestrutura, delimitação de espaços físicos. O protagonismo de Suane, juntamente com Nilo e com Évila, foram fundamentais. Sem eles, não haveria esse encontro, a realização tão brilhante como foi desse congresso. Pode passar. Aqui, então, nós temos a imagem da abertura do congresso, a mesa de abertura, é somente uma tomada,
Então, foi lá no Cuca, o cerimonial da UFES todo à nossa disposição, todo o material, na época, Data Show era algo assim, digamos, do outro planeta, e a UFES disponibilizou para nós 3 equipamentos de Data Show, disponibilizou toda a infraestrutura que nós precisássemos, como o transporte, para trazer equipamentos do campus para o Cuca. Então, a professora Évila foi extraordinária, o professor Nilo também, então foi um evento brilhante, contamos com cerca de 250 participantes aproximadamente, e é um congresso que até hoje, quem veio, onde me encontra, fala, foi um dos melhores congressos, foi o de Feira de Santana, graças a Deus, com a presença da UFES e dessas pessoas. Aqui nós trouxemos apenas para vocês verem os artigos que nós escrevemos, né, que foram da revista Ideação, do professor Nilo, e agora a UFES completa 50 anos. Né? Aqui é uma imagem também da inteligência artificial, porque nós temos, segundo as tradições espíritas, uma fala do Chico Xavier, que as instituições elas são espelho do mundo idealizado, do mundo espiritual. E quando uma instituição aqui na Terra completa 50 anos, ela se consolida definitivamente na dimensão da espiritualidade. Então, a UFES completa hoje 50 anos e ela se consolida na espiritualidade como essa instituição de luz, de brilho, de conhecimento, de espiritualidade, de evolução, de felicidade, de igualdade, de difusão do conhecimento, de harmonia, de amor ao próximo, de amor à natureza, de respeito a todas as pessoas, a todas as etnias, a todos os grupos, enfim. Então, eu me posiciono aí como essa eterna estudante ali das ciências biológicas. A inteligência artificial foi muito benfazeja comigo, me colocando bem jovenzinha, e é o que eu espero vivenciar nessa próxima dimensão, continuar frequentando o campus espiritual da nossa UFES, com certeza. E já seguindo aqui para o nosso encerramento, aqui com essa charge bem engraçada, também produzida por inteligência artificial, eu e o professor André ali, não é? Celebrando esses 50 anos da UFES. Então, o que é que nós temos feito ultimamente? Depois de 2004 para cá, o que é que tem sido feito? Então, temos feito lives como essa, o professor André tem se dedicado intensivamente, amorosamente, às traduções das 24 obras do professor Ubaldi, agora no formato bilíngue, italiano-português. Criamos algumas disciplinas de caráter optativo, em que o conhecimento, o pensamento do professor Pietro Ubaldi está presente, disciplinas que têm assim, um público maravilhoso, não somente o nosso alunado, mas também nas aulas públicas e alunos ouvintes e pessoas interessadas. Realizamos pequenos eventos, pequenas atividades, dentro da nossa humildade, dentro do nosso possível, mas percebendo que o trabalho é esse. Não é? O símbolo do núcleo é uma formiguinha, o nosso trabalho é esse mesmo, é um trabalho humilde, é um trabalho de formiguinha, como eu falei no início, não é nosso interesse de forma nenhuma angariar louros nem prêmios. Não, nosso propósito é continuarmos trabalhando e oferecermos o nosso melhor. E aqui nós trazemos esse pensamento de Ubaldi que está no seu livro As Noures, para encerrar aqui a nossa fala. Exultante e prostrado, olhava aquele livro saído de minha pena. Não sei de que resplandecente fonte, através de minha alma extasiada, aquele livro escrito sem premeditação e sem preparação, tão estranhamente desejado pelo destino. E perguntava a mim mesmo se ainda estava sonhando ou estava louco. A mim mesmo perguntava que significavam essas coisas maravilhosas para a minha vida e para a vida do mundo. Olhava a obra concluída, a qual fora loucamente lançado por um impulso mais forte do que eu e que havia levado a termo, sem saber e sem desejar, porque um centro diverso da minha consciência normal sabia e desejava por mim. Então, com
essa emoção de Ubaldi, aqui também nós encerramos essa nossa live. Então, através desse impulso de amor, desse impulso de serviço, desse desejo de trazer a nossa colaboração do núcleo, da nossa colaboração dentro da nossa caminhada, de estarmos levando adiante o pensamento do professor Pietro Baldi nesses 50 anos da UFES. E aqui encerramos, passo a palavra aí para André com a finalização. É isso, né? Mais uma etapa cumprida, né? Essa live, ela marca mais esse momento importante, um momento de 50 anos da UFES, né? São várias comemorações, muitos professores que colaboraram, que foram importantes para a universidade, estão vindo novamente na instituição, estão sendo homenageados, né? E Suzy traz aí um resgate importante, né, que a gente tem feito um trabalho aí em cima da obra do Pietro Baldi, mas esse trabalho, ele é a continuação, né? Eu diria que eu sou um trabalhador da terceira hora, da quarta hora, né? Outros vieram antes, outros virão depois, né? E cada um cumprindo a sua função. Então, nós estamos aqui encerrando, né, essa live, nesse formato experimental, né? A gente usava um stream diferente, estava mais recurso, agora a gente está testando aí, e vamos chegar no formato adequado, dentro das nossas condições, né? Melhorar sempre que a gente puder, né? Agradecido a todos que Parabéns ao acompanharam, UFES. parabéns, e 50 anos, e que venham mais 50 e mais 50. Boa noite, Isso. Gratidão. Essa live, esse material todo está disponível no site do CRIS, né? Vocês podem entrar citeenticos.com.br/CRIS, né? E aí tá tudo lá. Explorem e usem bastante o conteúdo ali, fiquem à vontade, né? E também no citeenticos.com.br/Ubaldi a gente vai disponibilizar, né? E o FSEE, né, também, que é Filosofia, Saúde, Educação e Espiritualidade, é o nosso núcleo. Então, todos no site citeenticos.com.br. Boa noite, então, e até a próxima. Até.